Olá pessoal, tudo bem? Então, como eu havia prometido, aqui está a nossa bolsa Liliane, tá? Então hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo dela, mas antes disso, quero apresentar ela para vocês. Então aqui na frente ela tem esse bolso com fechamento em botão de ímã. A parte superior também é com botão de ímã. E aqui por dentro ela tem esse bolso bem espaçoso com fechamento de zíper, tá? Atrás ela é toda lisa. Então, essa aqui é o tamanho G. E a que eu vou estar ensinando pra vocês hoje, ela é um pouquinho menor, tá? É o tamanho M. Ambas vou deixar as medidas para você reproduzir os moldes lá no grupo do Facebook. O grupo é Passo a Passo com Lua de Lu Ateliê. Então, é só pedir para participar que eu aceito, tá? Vamos começar aqui com os nossos moldes. Então, para o espelho, né, que seria a frente e as costas da nossa bolsa, a gente vai traçar um retângulo com 38 por 26. Recortamos esse retângulo, dobramos ao meio, tá? E na parte superior, a gente vai fazer, a partir aqui da borda lateral, a gente vai marcar 4,5 centímetros, tá? A partir aqui da borda lateral. E aqui no centro, a gente vai descer 5 centímetros, tá? Então, nessa marcação de 5 centímetros, a gente vem com a régua e vai deixar retinho aqui, né? Fazer um tracinho aqui pra ficar bem retinho essa parte central, tá? Porque se você fizer arredondado, ele pode ficar um biquinho aqui. Então, a gente não quer isso, então, pra isso a gente esquadra aqui, tá? E essa parte arredondada, você pode estar usando um pires, uma lata. Aqui, no caso, eu usei uma lata, tá? Coloca aqui, tá? Encontrando ali com aquele risco que a gente fez. Então, aqui... Feito isso, a gente vai recortar, tá? Pegar a tesoura. Com ele mesmo dobrado, tá? A gente recorta o nosso molde. E quando abrir, ele vai ficar assim, tá? Aí, uma marcação que a gente vai fazer aqui é subir aqui da parte inferior até aqui, são 21 centímetros, tá? Que aqui é onde vai ser posicionado depois o nosso bolso. E aqui a gente sobe mais 2 centímetros. Dessa marcação até aqui, que vai ser onde a gente vai encaixar a nossa aba, tá? Então, esse é o espelho. Para a lateral da nossa bolsa, a gente vai fazer um retângulo com 38 centímetros por 21, tá? Pro forro do nosso espelho, vai ser um quadrado de 26 por 26. Pro nosso forro da lateral da bolsa, a gente vai fazer um retângulo de 26 centímetros por 21. Pro bolso interno, 26 por 20, tá? Bolso externo, a gente vai fazer também um retângulo de 26 por 22. Pro forro superior lateral, tá? Vai ser a parte interna da nossa bolsa, o forro, a parte de cima, a gente vai fazer um retângulo de 21 por 13. E aqui, pro nosso forro superior do espelho, o espelho que foi a parte
que a gente fez aqui arredondada, tá? A gente vai fazer um retângulo de 26 por 13, dobramos ao meio. Aqui, conforme esse aqui, a gente também dobrou ao meio, a gente vai riscar, tá? Deixa retinho ali, risca aqui e recorta, como a gente fez nessa outra parte aqui, tá? No nosso espelho. E para a nossa lapela, para a abinha, né? Para a aba do nosso bolso externo, a gente faz um retângulo de 20 por 12, dobra ao meio e risca aqui com o cone, com a parte menor aqui, né? Do nosso cone, a gente risca e recorta com ele dobrado. E aqui nesse cantinho, nos dois cantos, a gente faz, sobe aqui 3 centímetros, 3 centímetros da lateral e faz a marcação aqui dos dois lados, que vai ser onde a gente vai posicionar o nosso botão de imã. Então, esses são os nossos moldes. Então, aqui agora a gente vai fazer a preparação, né? O corte de materiais. Então, para o nosso espelho, a gente vai precisar cortar maior do que a medida do molde. Por quê? Porque se você for fazer uma telacê ou quiltar, depois a gente tem que... ele acaba encolhendo. Então, a gente corta um pouquinho maior para depois colocar o molde, costurar, né? Fazer o risco conforme o molde e costurar sobre esse risco. Então, o espelho a gente vai cortar... O espelho a gente vai cortar com 40 por 28. 2 vezes na manta R2, 2 vezes na entretela. Se você quiser fazer liso, sem nenhum aplique, então você vai cortar no tecido também nessa medida, tá? Mas aqui no caso eu vou fazer como a nossa peça de amostra toda listrada. Então, eu cortei aqui 3 tiras de cada cor, tá? 3 tiras na largura do tecido, que seria 1,5, tá? Então, 3 tiras em 2 cores com 4 centímetros e 3 tiras aqui com 3 centímetros em 2 cores. Essas medidas são para fazer a emenda com meio centímetro. E vai servir tanto para o espelho como para a lateral da nossa peça, tá? Depois eu vou explicar certinho como é que eu faço. Então, aqui a gente vai fazer uma réplica daquela minha que eu fiz ali da amostra, né? Então, vou mostrar certinho como que eu faço esses apliques. Mas aí você pode fazer do jeito que você quiser essa peça, tá? Se você quiser fazer liso, quiser fazer xadrez, quiser fazer outro tipo de aplique, você faz de outro recorte, tá? Para a lateral da nossa bolsa, também vamos cortar maior do que é o nosso molde. Vamos cortar aqui de 40 centímetros por 23 centímetros. 2 vezes na manta, aqui eu estou utilizando a R2, e 2 vezes na entretela termocolante. No mesmo caso ali do espelho, a gente pode recortar o tecido, se você quiser que a lateral fique lisa. Então, você corta aqui nessa largura mesmo, tá? Mas as tiras que eu cortei ali pro espelho vão ser o suficiente aqui para essas duas laterais também. Para nosso forro do espelho, a gente vai cortar conforme o nosso molde. Então, é 26 por 26. 2 vezes no tecido apenas. Nosso forro lateral, a gente corta também conforme o molde, 26 por 21, 2 vezes no tecido. Nosso bolso interno, também na medida do molde, 26 por 20, 2 vezes no tecido também. Como essas medidas são bem parecidas, você pode estar anotando como eu faço aqui, tá? Para não se perder na hora de montar a nossa peça. Também vamos precisar aqui um zíper com 22 centímetros.
Para o acabamento das pontas desse zíper, a gente vai precisar de 4 retângulos de 6 centímetros por 3 centímetros. Para o nosso bolso externo, que vai para o lado de fora da nossa bolsa, a gente vai precisar também na medida do molde, 26 por 22. Vamos precisar uma vez tecido, mais a entretela termocolante e uma vez tecido dublado, tá? Como que eu faço para dublar esse tecido, eu vou mostrar depois também. Então, seria uma vez o tecido, 26 por 22. Eu gosto de cortar um pouquinho maior o tecido que eu vou usar aqui para dublar. Aqui no caso eu tô usando uma sarja de algodão branca, tá? Depois eu vou ensinar como eu faço para dublar esse tecido também. Se você tem outro material que você gosta de usar, pode estar utilizando sem problemas. Para o nosso forro superior lateral, a gente vai cortar 2 vezes no tecido e 2 vezes na manta da sua preferência. Aqui no caso eu tô usando a R2. Então, forro superior lateral, 2 retângulos de 23 por 15. Também é um pouquinho maior do que é o nosso molde, porque aqui a gente vai ter que matelaçar depois, tá? Para o nosso forro superior, também são 2 vezes no tecido, mais a manta. Também vou cortar maior que o nosso molde. Então, é 28 por 15, tá? Corto maior para depois a gente fazer uma matelassê e riscar o molde depois de pronto. E para a nossa lapela do bolso, a gente vai cortar um pouquinho maior também que o nosso molde, né? Vamos cortar com 21 por 13. 2 vezes no tecido. Uma vez o tecido vai ser fixado aqui na nossa entretela termocolante e uma vez aqui com o nosso tecido para dublar, tá? Então, aqui para as alças, a gente vai precisar de 2 tiras de 60 por 3 centímetros e 2 tiras de 60 por 7 centímetros. Também a sarja, né, que a gente vai utilizar aqui. São 2 vezes aqui de 60 centímetros, tá? E outro material que a gente vai utilizar aqui são vai ser o botão de ímã. Tá? A gente vai precisar de 3 pares de botão de ímã.